Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, estamos de volta com a exposição dos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Estamos no 10º mandamento. Eu sou o pastor Raimundo Feitosas e é uma alegria adentrar o seu lar, ter contato com você, falando desta palavra tão preciosa. Os 10 mandamentos da Lei de Deus nos ensinam lições importantíssimas sobre Deus, sobre como devemos nos relacionar com Ele, sobre como devemos nos comportar uns com os outros, com o próximo. A palavra de Deus nos ensina que Deus não quer concorrência. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. No primeiro mandamento eu lembrei que os mandamentos da lei de Deus são dados ao seu povo, resgatado, salvo. O problema dos judeus foi exatamente que depois que eles receberam os mandamentos, eles começaram a entender que se eles guardassem os mandamentos seriam salvos, e se eles não guardassem os mandamentos seriam perdidos. De fato, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós merecemos a morte, o inferno, a condenação. Mas o entendimento de que guardando os mandamentos seremos salvos era um entendimento errado, porque os mandamentos revelam o nosso pecado. Os mandamentos revelam que Deus tem um juízo contra nós. E exatamente ainda na lei de Deus, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo dos patriarcas, no tempo do povo de Israel, de Judá, eles sempre tinham o sacrifício. E o que era o sacrifício? Nada mais era: reconhecemos que quebramos a tua lei, reconhecemos que merecemos a morte, reconhecemos que somos culpados e que esse cordeiro, este animal inocente, não fez nada, mas nós aceitamos que ele morra no nosso lugar como símbolo do cordeiro que o Senhor vai enviar para morrer no nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse, se tratando do Senhor Jesus Cristo. A mesma promessa que foi dada a Adão e Eva lá no paraíso, a mesma promessa que foi dada a Moisés e pelos profetas, que Deus enviaria o Redentor, o Salvador, o homem puro, perfeito, que morreria no lugar de homens imperfeitos, como eu e você, que me assiste agora. Meu querido, nosso 10º mandamento é para tirar qualquer dúvida de que de fato estamos culpados na presença de Deus e que precisamos de uma transformação, de uma mudança radical na nossa vida, que começa com o lavar regenerador do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo em nós com o seu perdão, e também da obra do Espírito Santo nos inclinando para de fato vivermos essa verdade de ter um único Deus, não ter concorrência para Deus, de fato aceitarmos a palavra de Deus como orientação para a nossa vida, de fato buscarmos os frutos do Espírito, que é de fato aquilo que cumpre a lei de Deus. Enfim, quando nós olhamos que o cumprimento da lei é o amor de Deus perfeito é aquele que se revela na fidelidade a Deus e também na fidelidade ao próximo. E agora, quando nós lemos o 10º mandamento que diz: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, nós então encerramos a parte de exposição dos 10 mandamentos com este. A cobiça significa um desejo ardente, um desejo no coração. A tradução se faz para ter prazer em, deliciar-se em, né? Desculpem o trocadilho. A ideia aqui é de alguém que está
queimando por dentro, incendiando por dentro de desejo. Daí uma tradução para paixão. E então, no grego, essa tradução vem para desejar, cobiçar, ansiar. E se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja. Então a palavra almejar. Então a palavra cobiça, na Bíblia, em português, a palavra cobiça, ela já tem uma conotação negativa, mas ela pode ser um desejo positivo ou um desejo negativo. Por isso que o mandamento diz, não desejarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Ele especifica o que você não deve desejar. Porque se você ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Sim, nós podemos ter desejos legítimos, o desejo de estar com as pessoas que amamos e que são legais para nós, no ponto de vista jurídico, são relacionamentos legais. Nós precisamos ter desejo da comunhão dos santos, nós precisamos desejar a lei do Senhor, nós precisamos desejar aqueles trabalhos que exaltam a Deus e que abençoam o nosso próximo. Mas, olhando a palavra não cobiçarás, nós também entendemos que Deus está proibindo-nos de querer algumas coisas. O que você quer? O que você deseja? Quais seus sonhos, seus projetos, seus anseios? O que tem prendido a sua atenção e feito você investir inteligência, energia, talentos para conseguir? O que você tem querido? O que seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos estão dentro da vontade de Deus ou estão contra a vontade de Deus? Querido telespectador, a Bíblia diz que a cobiça acontece no coração. E um dos exemplos bíblicos para isso se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante, quando diz, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram, falando de Israel nas suas cobiças. E quando nós apreciamos o texto de Coríntios, no versículo 8, tem que ver com promiscuidade sexual. Ele diz, não cobice isso. Quando nós lemos o versículo 9 dessa carta aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta, ele diz que eles desejaram água e pão do gosto. Ou seja, eles não estavam conformados com o que Deus estava provendo para eles, com o que Deus dera a eles, mas eles estavam desejando algo que estava além do que Deus queria para ele. Sabe, queridos, quando Deus te dá uma condição, te faz nascer em certo lugar, te faz ter uma certa família, te dá paz, os seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Quando Deus te dá uma cor na pele, nos olhos, Ele sabe o que está fazendo. E Ele diz, não deseje além disso, mas seja grato, porque Ele está cuidando de você. E enfim, ali nós encontramos um exemplo de desejos negativo. Quando olhamos ainda as Escrituras, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus nos proíbe, né, que cobicemos essas coisas que estão relatadas aqui, como a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, ou o seu servo, ou o seu jumento. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, aprenda a agradecer a Deus o que Ele te deu. Aprenda a ficar contente com o que Ele te deu. Eu lembro, por exemplo, da mensagem de João Batista. Quando os soldados perguntam sobre arrependimento, João Batista diz, arrependei-vos. Ele diz, o que é que nós devemos fazer? Ele diz, contentai-vos com o vosso soldo. Talvez você ganhe pouco, talvez você tenha uma dificuldade de moradia, mas Deus tem cuidado de você. Aprenda a agradecer a Deus, o seu Deus, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Aprenda a aceitar aquilo que o Senhor
deu a você e colocou em torno de você para o seu bem e para a sua alegria. E acima de tudo, aprenda a desejar aquilo que é legal, aquilo que Ele manda você desejar. E Ele diz, deseje a palavra de Deus, deseje Jesus no controle da sua vida, porque você terá de fato a mudança tão necessária para a sua vida, para sua família, para tudo que você tem. Que Deus te abençoe.